Vamos começar falando da entrevista de ontem do Lula. A entrevista do Lula ontem pautou o dia no cenário político, midiático, institucional brasileiro. Então, vamos começar falando dela. Queria a tua avaliação sobre essa entrevista. Bom, Mauro, primeiro é sempre muito bom ouvir o presidente Lula. Ele é um prazer você ver a inteligência do Lula em funcionamento, ao vivo. Segundo lugar, é isso que você pautou também é decisivo, que você falou também é decisivo. O Lula pautou a conjuntura. É algo que a comunicação do governo tem evitado fazer, mas eu não sei por que aconteceu isso agora, mas talvez pela semana ser tão difícil, mas ele dá uma entrevista que pauta, que ele faz o que o Manuel Lopes Obrador fez durante todo o seu mandato, não deixa ser pautado. Ou seja, quem define a agenda política do país, a disputa pela agenda, a disputa pelo assunto a ser tratado, tem que ser o governo. Não é que o governo vai impor, mas eu estou dizendo, nessa multiplicidade de opiniões, é muito bom que o presidente da República coloque a posição do governo para ser debatida, para ser acatada, para ser aceita, para ser criticada, enfim, mas em torno dela que se organiza a vida política. E isso, a entrevista do Lula dá uma organizada no debate político. Isso é muito positivo. Agora, a gente pode debater. Ainda sobre isso, antes de entrar no conteúdo, que eu imagino que você vai entrar nele agora, falei mais cedo aqui, Maringoni, essa entrevista mostra que convocar uma rede nacional de rádio e TV para o Lula falar uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, uma vez por semana, seria fundamental, porque não tem outra. Não tem propaganda, não tem publicidade que supere a qualidade do Lula como comunicador. Ele é o grande comunicador do governo. Aliás, para mim, o Lula tinha que acumular a presidência da República e o Ministério, a SECOM, a Secretaria de Comunicação do presidente. Como não existem dois Lulas, ele é um só, ele não pode fazer isso. Mas, de fato, ele pauta, ele tem essa capacidade de colocar em torno dele as forças políticas. No momento em que parecia que o governo estava, de fato, sob fogo cruzado do grande capital. A gente viu aí, você comentou na semana retrasada, dois grandes empresários, o Rubens Ometo e o João Martins, se não me engano, o Paulo Martins, da Confederação Nacional da Agricultura, abrindo baterias contra o governo, o sistema financeiro fazendo uma chantagem muito pesada com especulação em torno do dólar, e a grande imprensa se revezando em editoriais aí que eram peças pesadas de artilharia contra o governo. E aí ele dá uma entrevista para uma rádio importante, que é a CBN, mas ele devia fazer uma rede nacional, como você fala, para justamente dar uma organizada no debate político. Eu volto a repetir, pautar a agenda não quer dizer pautar a opinião. Quer dizer o seguinte, os assuntos a serem debatidos devem ser esses, essa deve ser a pauta. Sim. Não que ele vai falar isso, ele vai falar proíbo de fazer outras pautas, não é isso. É que pela importância, pelo peso que tem a palavra do presidente da República, um presidente como Lula, isso define muito da vida política, tanto que no Congresso ontem, na mídia depois, nos sites, nos blogs e hoje nos jornais e nos telejornais, o assunto do dia, como você começou falando aqui, era a entrevista do Lula. Então, essa prática devia ser constante, nesse sentido que você fala, convoca a rede quinzenalmente para o Lula falar à nação. E outro aspecto interessante, Maringoni, é que, apesar de ele ter ido conceder entrevista num veículo das organizações Globo, que é a Rádio CBN, acho que o comportamento tanto da Cássia Godoy quanto do Milton Jung foi um comportamento jornalístico. Não tenho nada, acho que o Lula não tem nada a reclamar, né, da condução, acho que foi uma condução jornalística da entrevista, e isso é interessante. Ela foi jornalística, ela não foi chapa branca, mas também não foi uma coisa assim que o objetivo era encurralar, era atacar, então foi jornalística. E o Lula cresce, né? Se você pegar a diferença de qualidade da fala dele em relação àquelas entrevistas que ele fazia lá atrás naquele programa do Conversa com o Presidente, que era só chapa branquismo, levantação de bola, ele teve uma performance muito melhor ontem do que nas entrevistas. Ele precisa ser espicaçado, vamos dizer assim, para render mais, né?
Aquelas entrevistas, embora o Marcos Uchoa seja um bom jornalista, ali ele estava preso àquelas diretrizes da EBC, da SECOM, eu não sei de quem e tal. Mas era isso, é levantar de bola para o Lula chutar. Nada pior para um chefe de Estado ou para uma personalidade pública ela se tornar previsível. Ele começa a falar, você sabe como vai terminar. As respostas do Lula ali eram isso. O Marcos Uchoa falava, e aí, presidente, como é que vai ficar a minha casa, a minha vida? Aí ele falava. E, presidente, e a Bolsa Família? Ele falava, não tem uma contraposição de colocar a dúvida que está, muitas vezes, na cabeça das pessoas nas ruas. E eu acho que isso o Milton Young e a Cássia Godoy fizeram com muita competência e muita honestidade jornalística. Isso foi muito, muito legal, com respeito, além de tudo, de parte a parte. Agora, vamos entrar na... E o conteúdo agora? O conteúdo, eu acho que o Lula falou, tem muitos, a dado momento na entrevista, ele falou, olha, tem muitos comentaristas e cada um comenta o que quer, né? Que é o nosso caso, é o caso de muita gente, então vamos comentar o que a gente quer, o que a gente acha, tal. Eu achei que a entrevista tem uma lógica que é a lógica do Lula, evidentemente. Ele monta um universo ali para falar. Primeira coisa que me chamou muito a atenção, ele se refere a ele e ao seu governo como o governo 2003-2010, ou ele foi eleito em 2002, 2003, 2010, e o governo atual. Não existe o governo Dilma. Ela não é citada nenhuma vez. E isso tem um propósito, porque um dos centros das entrevistas foi o ataque à política de desonerações. É uma política feita em 2011, 2012, especialmente, pela presidenta Dilma. Esses 600 bilhões que ele fala que ficou espantado, não devia, porque isso é política do PT. Então, ali ele se referiu a ele e ele não assume a Dilma como uma presidenta do PT, pelo menos nessa entrevista. Isso me chamou muito a atenção, muito mesmo. A segunda coisa é o que mais está se falando aí, o que pegou mais fundo, que são as críticas ao Roberto Campos Neto. Eu acho que o presidente está certíssimo em criticar o Roberto Campos Neto, em tirá-lo dessa zona de sombra que é a presidência do Banco Central, que seria uma diretoria técnica, uma função técnica, como, aliás, o Haddad gosta de falar, né, que isso é uma função, não é política. E o Lula coloca o Roberto Campos Neto na seara política. Uhum. No entanto, ele ataca o Roberto Campos Neto em algumas questões centrais. O Roberto Campos Neto é um militante bolsonarista, teve com Tarcísio, e está certo o Bolsonaro ter nomeado um militante bolsonarista para ele. O Lula devia botar um militante petista para ser presidente do Banco Central, nessa lógica de fazer política, é um cargo político, bota um mercadante, bota um economista do PT. Agora, como fica essa história do PT sempre fazer uma mediação excessiva com o mercado, nomeia Henrique Meirelles, que é um cara do sistema financeiro. O problema do Roberto Campos Neto no Banco Central não é ele ser ligado ao Tarcísio e ao Bolsonaro. O problema é o seguinte, ele é um homem dos bancos. Ele é um homem do sistema financeiro. E isso o Lula não fala. Pelo menos não fala claramente. Ele está acatando o que a alta finança fala. Ele está acatando o que a Faria Lima fala, que é a mesma fonte de influência, de diálogo que tem o Fernando Haddad. O Fernando Haddad vai sempre na Faria Lima. O Fernando Haddad, na quinta-feira da semana passada, na sexta-feira de manhã, recebeu a visita do presidente do BTG, do André Esteves, do presidente da Febraban e de 3 ou 4 presidentes dos grandes bancos privados brasileiros, que foram manifestar apoio a ele depois de uma semana de críticas muito ácidas. Então, a dominância dentro do Banco Central não é partidária, é de algo que influencia os governos, todos eles, de maior ou menor escala. Eu recomendo muito uma entrevista que saiu na segunda-feira na Folha de São Paulo com a socióloga e filósofa estadunidense Nancy Fraser, em que ela fala disso, dessas relações da política, como é que se organiza o sistema político no neoliberalismo. E ela diz, o neoliberalismo é muito mais do que uma diretriz econômica, ela é uma diretriz política, comportamental, cultural, de extremo individualismo. E, atualmente, os governos, a gente consegue ver, e ela fala isso olhando para os governos Obama,
Trump e Biden, o modelo econômico é mais ou menos o mesmo, com nuances, claro, tem diferenças, não são iguais, mas a base deles é o favorecimento ao sistema financeiro, para a gente não ocupar muito tempo aqui. E o que muda é a política, assim, como é que eu vou tratar a questão da mulher, do aborto, da educação, de temas assim que não tocam a dominação financeira na sociedade. E ela fala o seguinte, por isso que ela pode dizer que existe o neoliberalismo puro e duro, como o do Trump ou do Biden, e existe o neoliberalismo progressista, como é o neoliberalismo da Hillary Clinton, que foi candidata em 2016, que é o neoliberalismo com a afirmação dos direitos da mulher, LGBTQIA+, todas essas questões que a gente está vendo aí que são erradamente chamadas de pauta de costumes. Volto aqui para o Roberto Campos Neto e para o Bolsonaro, volta o filme. É só para fechar dizendo o seguinte, eu acho que o Lula teria aqui a crítica mais funda. Agora, eu não sou o Lula, e isso não é uma crítica ao Lula, isso é o viés dele de fazer política. Né? Uma coisa que me chamou a atenção, na verdade já tinha chamado na véspera, porque esse assunto dos subsídios, que foi um tema central ontem na entrevista, já tinha sido o tema central na segunda tarde e ontem, antes da entrevista, por conta daquela reunião do Lula com a Haddad, a Simone Tebet, o Rui Costa e a Esther Dweck, o Conselho Orçamentário, na segunda-feira, no meio para o final da manhã. Eu já tinha achado uma coisa meio espantosa, Maringoni, que é assim, como é que porque assim, a Simone Tebet está dizendo, o Lula está surpreso, está indignado com esses subsídios de 546 bilhões, que é o subsídio devido à desoneração, que vem lá desde o governo Dilma. E eu pensei, mas um ano e meio depois, só depois de um ano e meio que o presidente da República fica sabendo, é informado que esses subsídios acontecem, e que o valor dos subsídios está desse tamanho, achei muito estranho, sabe? É algo esquisito. A equipe econômica não informou o presidente Lula durante um ano e meio que tinha subsídios dessa monta, nesse caso da desoneração. Eu achei esquisito, viu, Maringoni? Achei esquisito que essa coisa tenha sido colocada assim, ou que tenha sido ocultado a Lula essa informação, que ele não soubesse dessa informação, um ano e meio depois. Agora, Mauro, essa informação está nos jornais, na mídia, desde 2012. Aliás, o Lula mesmo fala, eu fiz desoneração em 2008 porque a crise foi muito profunda para alavancar as empresas. Assim como vai ser correto fazer nas empresas do Rio Grande do Sul, num grande projeto de recuperação do Estado, vai ser correto dar alguma desoneração para as empresas de lá conseguirem se recuperar. A desoneração em si não é má. Né? O que é ruim é essa desoneração brutal, sem nenhuma contrapartida. E isso ele está correto, mas eu também faço coro com você. Ele falar dessa desoneração que ele não sabia. Só uma coisa sobre os juros, duas coisas, aliás, muito rápidas. Nós vamos ver, e todo mundo está falando isso, o Lula bate no Roberto Campos Neto dos juros. O Banco Central, o Comitê de Política Monetária, que decide a taxa de juros, é composto por 9 pessoas. O presidente do Banco Central e 8 diretores. 4 desses diretores foram nomeados pelo Bolsonaro com o Campos Neto e 4 pelo Lula. Vamos ver como é que vai ser a votação. Se houver uma votação unânime, cai por terra toda essa argumentação do Lula contra o Campos Neto. O pessoal dele também está querendo juros altos, se os juros não caírem. Se eles votarem contra, mesmo que seja 0,25, seja uma taxa pequena, a palavra do Lula adquire uma materialidade, uma credibilidade muito grande. O segundo aspecto, muito brevemente aqui, é o seguinte. O Henrique Meirelles, que o Lula citou ontem, ele tinha uma autonomia brutal no Banco Central. E o Lula nunca reclamou da taxa de juros de 24,5%, que foi estabelecida no seu primeiro governo, em julho de 2003, pelo Banco Central, que não era independente, não era autônomo, era o Banco Central do governo. Assim como ele reclamou, eu sei, mas aí é outra situação, em setembro de 2008, quando quebra o Lehman Brothers, o Henrique Meirelles, ao invés de baixar a taxa de juros, porque estava se iniciando uma crise enorme,
ele aumenta a taxa de juros, o que dificulta toda a aplicação de um programa anticíclico, ou seja, um programa de salvação das empresas, da economia, dos trabalhadores aqui no Brasil. Sim. Sobre o Copom, acho que essa é uma questão, você traz uma questão central. Falei disso mais cedo, mas deixa eu mostrar aqui, ó. Essa aqui é a turma do Copom, né? São, na verdade, são, então, 9, 5 indicados, ou da turma do Roberto Campos Neto, e 4 agora indicados por Lula, nomeados por Lula, aprovados pelo Banco Central, todos por indicação do Haddad. Então, aprovados pelo Senado, eles passam pelo Senado. Nomeados por Lula e aprovados pelo Senado. Eu falei alguma coisa diferente? Aprovados pelo Banco Central. Desculpa, Senado, evidente. Então, a gente vê do lado esquerdo, lá na ponta, no alto, o Galípolo, que é um nome cogitado para ser presidente do Banco Central. Acho que depois da fala do Lula ontem, ficou mais difícil ele ir para a presidência, porque Lula falou de um nome com experiência. Eu acho que ele está apontando para alguém de cabelos brancos, né? Eu acho difícil, né? Depois Mauro Lopes. Mauro Lopes, talvez. Cabelos brancos. Pois é, qualquer um de nós dois, né? Mas alguém falou aqui, o André Lara Rezende seria um fantástico presidente do Banco Central. Né? Claro. Mais experiente, vamos ver se Lula vai comprar essa briga com o mercado financeiro. Aí a gente vê aqui, olha, lá no alto, o segundo de cima para baixo, também indicado pelo Lula, o terceiro e mais o quarto, esses 3 aqui que estão entre os dois. Então, essa é a bancada, vamos dizer assim, lulista, haddadista no Banco Central. Me parece, Maringoni, que a gente tem uma crise contratada a partir do final da tarde de ontem. Já está contratada. Vai depender. Se for por consenso, como o mercado está apostando que vai ser por consenso, de certa maneira, o Galípolo vem dando entrevista sinalizando que a coisa vai ser toda no consenso, a gente tem uma crise contratada do lado de cá, vamos dizer assim. Porque, assim, isso significa dizer o seguinte, que eles não deram a menor bola para o Lula. Então, o Lula indicou 4 e os 4 jogam para o time adversário. Mais ou menos como fizeram os indicados por Lula e Dilma lá no STF, né, durante o período da Lava Jato. Se eles votam contra, se eles de fato fazem um voto separado e votam a favor da redução da taxa, pode ter certeza que vai ter manchete sobre manchete do lado. A crise vai ser o lado de lá, né? Botando fogo, dizendo que o PT tomou conta, que vai virar uma gestão petista, que vai acabar com o Brasil, que vai acabar com a estabilidade fiscal, monetária, etc. Ou seja, me parece que a gente não escapa de uma crise hoje, né? Mauro, você sabe a pesquisa que eu gostaria de ver? Eu vi aí, saíram pesquisa da Atlas, ontem saiu o UOL. Eu queria fazer uma pesquisa seguinte: quanto das ameaças do mercado tem base real? Porque, em geral, são chantagens, né? Essa crise que você chama de crise corretamente. Porque, por exemplo, qual tem sido a tônica do mercado nos últimos dias? O dólar está subindo. O dólar está subindo, o que significa? Que estão saindo dólares da economia brasileira, tem menos dólares no mercado. Saindo não quer dizer sair do país. Isso aí pode ser dólar que sai da economia, sai de circulação. Mas se tem menos dólar, a taxa sobe. A taxa sobe em qualquer situação, qualquer banco central tem reservas para isso, intervém no mercado de câmbio e abaixa na hora, na hora. É coisa de segundos se abaixa essa taxa de câmbio. Se o presidente do Banco Central quer fazer isso. O problema é que o Roberto Campos Neto está atuando pró-crise. Ele é um aliado, a crise é aliada dele. Ou seja, ele incentiva essa crise. Talvez ele mesmo esteja pilotando essa crise, no certo sentido, sem ser maquiavélico. É perfeitamente possível. Então, não existe a crise no mercado. A crise no mercado, cai a bolsa, tal, isso oscila. Há uma chantagem nesses últimos dias que é potencializada pelos editoriais da grande mídia, pelos comentaristas econômicos da Globo News e tal, de que nós estamos num cenário de caos. E aí o presidente tem razão, não tem nenhum motivo. A inflação está controlada, a atividade econômica está razoável, não está nada brilhante, mas o PIB... você tem um certo dinamismo, tem criação de emprego, você não tem nenhuma crise real à vista.
à vista aqui, eu digo, nas próximas semanas. Não tem nenhum motivo para o mercado estar nervoso, como se fala, né? Tá com problemas. E o governo deveria peitar essas crises com mais ênfase. Eu acho que, de certa maneira, o Lula está fazendo isso. Ele está peitando a crise, mas a onda, o tsunami ilusório que a mídia vende, que o próprio mercado tal, é muito grande, é muito forte. Mas não há motivo para... Por isso eu acho que o governo podia ser mais ousado, e mais ousado principalmente em outra seara, que é na política fiscal. É inexplicável ter uma política fiscal restritiva, como é o arcabouço fiscal, que é a correspondência, faz o sincretismo com essa taxa de juros altíssima. Sim. Não tem sentido o PT, por exemplo, atacar o Roberto Campos Neto por uma taxa de juros que puxa a economia para baixo e não atacar o Haddad por uma política que tem, ao fim e ao cabo, o mesmo efeito. Ele contrai a economia. Sim. Você tem uma contração na demanda, por exemplo, a inflação dos alimentos voltou a subir. Existe, a gente olha nas pesquisas, especialmente acho que no Datafolha, as pessoas têm uma leve segurança pessoal na sua vida econômica, mas no futuro da economia brasileira tem uma oscilação para baixo. Não é nada preocupante, mas tem uma oscilação para baixo. As pessoas estão preocupadas que a situação vá piorar. Isso é sério, isso é muito mais sério do que o mercado. E isso se dá porque as pessoas estão sentindo que a vida está muito difícil, apesar dos empregos, são empregos de baixo salário e baixa qualificação. Maringoni, vamos embarcar a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL? Evidentemente. Vamos. Eu tenho dito aqui sempre, tem um trio de deputadas hoje do PSOL, que é ela, Fernanda Melchiona, a Sâmia Bonfim e a Érica Hilton, que hoje são... Isso é muito interessante, porque são apenas 3, mas elas impõem em diversos momentos um ritmo, uma cadência, a pauta, a agenda de toda a Câmara dos Deputados. É impressionante essa verdade de que uma grande liderança faz acontecer, né? A presença dessas 3 é muito impactante, efetivamente muito impactante, muito relevante, e a Fernanda Melchiona, que já vinha com um grande destaque no Congresso Nacional, na crise do Rio Grande do Sul, passou a ocupar um papel central, e igualmente agora, na crise do PL, do estupro, do estuprador, ela, ao lado das suas 2 companheiras de bancada, ocupou também um papel central. Então, com grande alegria que recebemos aqui, ela teve com a gente aqui algumas semanas atrás, esta que é uma das principais lideranças da esquerda na Câmara dos Deputados, Fernanda Melchiona. Oi, Fernanda, bom dia. Oi, Mauro, que prazer estar aqui contigo. Estou honrada e um pouco envergonhada com essas palavras, porque tu foi generoso demais comigo. Obrigada, querido. Obrigada, Maringoni, meu amigo. Tudo bem, Fernanda? Bom dia. Que ótimo estar aqui ao lado de você. Falei mentira, Maringoni? Acho que você falou pouco, porque ela tem mais. Ela bateu de frente contra esse AI-5 do Lira, que ele queria impor um domínio na Câmara, e a Fernanda foi para cima. Me lembra muito a primeira bancada do PT, que tinha 5 deputados, eu lembro que o Plínio Genuíno estava, não lembro dos outros 3, que impuseram um ritmo na Câmara, em 500 e tantos, eram 1%. Agora são menos, são 3, tem mais o Glauber, não vamos esquecer o Glauber, que também é um figura admirável mesmo. Mas é isso, o Genuíno sempre fala isso, com a experiência dele, né, Fernanda, que não precisa ter maioria, você como minoria, mas se fizer política, for incisivo, a pegar as pautas, a unha faz o ritmo sempre. Antes de qualquer coisa, Fernanda, eu vi uma foto sua na manifestação em São Paulo, domingo. Você está, gravidíssima. Impressionante, fiquei chocado. Nossa, que legal. Quantos meses? Cresceu muito rápido, tá quase 7. Semana que vem faz 7, né? Porque são semanas. Então já tá 6 e mais que meio, digamos assim. E mas ela é bem grandinha. Ela é bem grandinha. Eu vejo que ela é bem grandinha. Eu vi. Bem saudável e bem grandinha. Já tem nome? Dandara, minha guerreirinha. Dandara. Legal, legal. Parabéns para você, Orlando. Muito legal, muito legal. Bom, Fernanda,
Fala, desculpa, você ia falar. Eu estava pensando sobre o que o Genuíno falou, porque eu acho que não é um tema de impor a pauta dentro, embora, claro, faz toda a diferença, né? Você ter altivez, coragem, fazer obstrução, né? Que eu acho que está faltando faz um tempo, desde dessa era de gelo do Lira aí, como presidente da Câmara dos Deputados. Sabe, essas coisas de inviabilizar determinadas pautas e trazer outras pautas para a mesa, mas, sobretudo, apostar no movimento, né? Uhum. Apostar em alterar a correlação de força, que eu acho que é o mais importante da reação ou da luta defensiva, claro, das mulheres. Não vamos adorar a pílula, é uma luta defensiva, né? A extrema-direita estava com a ofensiva contra nós, mas nós conseguimos mudar essa, não só a narrativa, porque não é um problema de narrativa, né? Mas botar a verdade na mesa e, ao mesmo tempo, botar as mulheres irem para a rua emparedando a Câmara dos Deputados, né? Depois a gente pode pensar o que significa o recuo do Lira, mas que é um recuo. Acho que nós não podemos chamar de vitória, porque daqui a pouco eles deixam numa gaveta e puxam de novo, no sentido de que vencemos a luta inteira, ou seja, vencemos a guerra, mas saímos vencendo a batalha. Nós não saímos perdendo a batalha, nós saímos vencendo a batalha. E isso tem a ver com a forma também de discutir como se enfrenta a extrema-direita, né, Mauro? Que eu acho que é um debate que precisa ser feito no campo da esquerda. Aí, como fazer este enfrentamento na rua, nas narrativas que eles fazem, nas campanhas municipais eleitorais, né? Se a gente diz, isso a gente não vai falar porque tira voto, ou se a gente vai ir estruturalmente debater os problemas, rompendo e desmentindo as narrativas mentirosas. Porque esse projeto PL do estupro é para acabar com o aborto legal, ou para inviabilizar a partir das 22 semanas. Se eles ganham essa parada aqui, daqui a 2 meses vem outro que inviabiliza antes das 22 semanas. Daqui a 2 meses vem um que criminaliza, porque assim é, né? Não tem direito nenhum que seja, como se diz, eterno, né? A gente tem que estar sempre lutando para manter e conquistar mais. E se a gente aceita... Eu não gosto dessa definição de que a cortina de fumaça, não que não seja uma articulação da extrema-direita para organizar sua base social. Isso eu concordo. O problema é que, quando vota, desrespeita a vida de milhões de pessoas. Tanto a PEC 45, de criminalização do usuário de drogas, quanto esse projeto aqui tem... Claro. Né? Não, me dá arrepio quando vem alguém, inclusive o próprio presidente Lula ontem usou essa expressão, pauta de costumes, né? É como se, assim, você come com orégano ou você come com salsa e cebolinha, entendeu? Isso é costume. Agora, a vida de milhões de mulheres, a vida dos negros desse país, especialmente periférico, isso não é pauta de costume, né, Fernanda? Exatamente. Até o nome, né? Já pauta de costume, pauta identitária. Aí alguns, isso é cortina de fumaça para tirar o foco do central. Óbvio que tem o foco no central, entre aspas, no sentido de que tem outras coisas que seguem acontecendo na conjuntura, que é o que o Lira quer respondendo ao PL? Apoio para o seu candidato a presidente. E se tiver um presidente apoiado e eleito pela turma do Arthur Lira, como, aliás, né, Mauro, tanto tu como o Maringoni são testemunhas, nós falamos lá atrás, quando o PT decidiu apoiar o Lira, isso é pão para hoje, fome para amanhã, porque vai ser fisiologismo, unha desse tamanho, orçamento secreto e uma relação muito conturbada, né? Que é o que nós estamos vendo nos 2 primeiros anos de governo Lula. Então, é óbvio que eles tentam rifar os nossos direitos em nome das negociatas, né? E da disputa mesquinha, tacanha, da extrema-direita, do apoio da extrema-direita para a presidência da Câmara dos Deputados. Agora, dizer que isso não é importante, porque são debates difíceis, de fato, né? No sentido de que tem muito tabu, de que entra muitos dogmas, de que eles fazem muita fake news, eu não tenho dúvida que fazem isso, mas, bom, se a gente não se dispuser a enfrentar isso, bom, qual é o sentido da esquerda se não enfrentar as narrativas mentirosas do capital, né, com a ideia de igualdade, de um sistema democrático, que a gente sabe que não é o capitalismo, nem seu sistema, seu modo de produção, sua forma de operação, e tampouco em outras pautas, né, em relação a negros e negras, mulheres, enfim, LGBTs. Então, é isso. Né? Eu adorei esse ditado, não conhecia. Pão para hoje, fome para amanhã. Vou começar a usar, viu, Maringoni? Eu adorei, não conhecia. Você conhecia esse ditado, Maringoni? E aí já embarca na conversa. Deve ser gaúcho, deve ser regional e tem sempre coisas ótimas. Eu queria perguntar uma coisa para a Fernanda. Fernanda,
tudo muda com o povo na rua. A gente sabe disso, né? O Mauro, você, eu sabemos, muita gente sabe. E essa marcha, essa manifestação das mulheres foi espontânea, foi assim, em poucas horas se organizou em várias capitais. E ela foi precedida pela espantosa, fenomenal marcha parada LGBTQIA+, em São Paulo, e no dia seguinte, no domingo, a gente teve a Marcha da Maconha, que foi muito impressionante em São Paulo também. Agora, a gente tem adiante uma pauta duríssima, um enfrentamento, que é a questão dos pisos constitucionais de saúde, educação e a desvinculação do salário mínimo da Previdência. Será que é possível se construir uma manifestação, fazer as pessoas entenderem também, porque isso as pessoas não se informam, não é que não se informam, essa informação é sonegada, para a gente conseguir fazer disso um motivo de as pessoas irem para a rua? Maringoni, eu acho que... como é que eu posso dizer? A economia, né? E tu sabe melhor do que eu, eles sempre tentam vender como uma ciência matemática, né? Então a imprensa burguesa tem um domínio da pauta econômica, da narrativa da pauta econômica. Opa, né? Uma narrativa, porque é isso. Quando o povo está consciente, mobilizado, organizado, tem narrativa, né? Isso já vimos 500 vezes na história. Passa por cima das narrativas dos veículos, digamos assim. Mas, ao mesmo tempo, além disso, tem uma ampla unidade essa agenda econômica na Câmara dos Deputados, que é a agenda econômica do mercado, e, nesse caso, um sujeito político importante que também causa confusão na esquerda no movimento de massas, que é a própria agenda econômica do Haddad, porque é preciso as coisas ser ditas como são, né? Quando o arcabouço fiscal foi votado e nós votamos contra, foi todo um debate na esquerda. Um setor importante nos ouviu e claro, nós temos bons jornalistas como o Mauro, que nos trouxe, como o Maringoni, que seguiu escrevendo, aliás, escreveu um texto ótimo para a Folha de São Paulo, junto com o Davi De Castro, semana passada, né, Maringoni? Que é muito importante, então estava lá na luta política junto com a gente, mas vocês viram que entrou enfim, que é uma disputa, isso no campo da vanguarda, estou falando da vanguarda social, né? E, bom, está se comprovando aquilo que a gente falava, né? Que o arcabouço é incompatível com o piso da saúde e da educação. O arcabouço é incompatível com uma ideia de um orçamento que atenda nos interesses do povo. O arcabouço é incompatível com as nossas teses durante, né? Bom, desde o tempo do Fernando Henrique que eu comecei a militar. Então, enfim. Ao mesmo tempo, ao ser incompatível e aquilo que a gente está falando se mostrar verdadeiro, a gente foi numa reunião que o cara do Tesouro falou nominalmente sobre isso, o Tesouro dia sim, dia também tem falado nessa questão dos pisos, e parece que ontem o Haddad e a Tebet têm trabalhado nessa ideia de não mexer nos pisos, mas aumentar a desvinculação da Receita da União, que é um escândalo, porque aí tu tira uma parte do orçamento da União, então, o orçamento vai, 1 trilhão, que não é, né, mais, né, gente, 1 trilhão só o que é pago para dívida, mas tá, 1 trilhão, e tem os 25%, tem os, né, os constitucionais, o que precisa ser reservado para as áreas sociais, tu automaticamente desvincula 300 milhões, isso não entra na conta, para pagar juro, dívida, para pagar banqueiro, especulador, parasita do sistema financeiro. Então, tu diminui o orçamento numa manobra, e num nome muito, assim, complexo. Se tu chegar ali na esquina e falar, eles vão desvincular a Receita da União, ninguém entende, né, Maringoni? Pobre povo que tem que trabalhar, se ralar num país tão desigual como o Brasil, ficar discutindo esses termos assim. Então, isso é um escândalo, a verdade é essa, né? Porque aumentar sob o governo Lula a desvinculação da Receita da União, se mexer no piso da saúde e da educação, que tem efeito cascata para os estados e municípios e tem impacto direto do ponto de vista do acesso à população a direitos. E concluo, Mauro, porque eu sei que eu falei demais, que na verdade eu tenho insistido, mas eu quero insistir. O que ajuda a extrema-direita é isso. É essa agenda econômica. Isso ajuda a extrema-direita. Pode ter certeza. Desvincular a Receita da União, acabar com o piso da saúde e educação, não responder às demandas sociais populares. E nós não estamos falando com felicidade, porque eu aposto, e sei que o Maringoni, enfim, também já escreveu muitas vezes sobre isso, eu aposto na superação do PT enquanto ferramenta, que é um partido que não tem uma estratégia revolucionária, tampouco socialista. Eu aposto na superação pela esquerda, mas a gente sabe que o governo Lula dá errado agora. Quem se fortalece eleitoralmente, possivelmente é a extrema-direita. Então, assim, nós estamos aqui como políticos que somos, né, alertando sobre o que faz a extrema-direita crescer. E isso faz a extrema-direita crescer, se concretizar. Como faz para ter passeata na rua? Bom, estamos tentando. A greve das universidades foi
muito importante, muito forte, um espaço para fazer esse debate, ainda segue, né? Apesar de todos os ataques que sofreu de setores muito desqualificados, às vezes, né? Enfim, que em outro momento nós podemos debater. Bom, é importante para botar o tema dos servidores, os centrais, enfim, tentar fazer esse debate. Nós fizemos audiência na Câmara, que foi bem representativa, viu, Maringoni? Foi importante. Agora, é difícil ter o grau de espontaneidade de luta que teve nas mulheres, como seria necessário, evidentemente, também para derrotar essa agenda econômica, né? A Fernanda traz uma questão, gente, fundamental, né? Que é assim, existe algo para o qual não há limite, para o qual não há arcabouço, para o qual não há teto, que é o pagamento dos juros da dívida. No ano passado, como nunca antes na história deste país, pagou-se juros da dívida. O valor do ano passado foi o recorde. Este ano, no primeiro quadrimestre, também nunca antes na história desse país, num primeiro quadrimestre de um ano, pagou-se tanto de juros da dívida. E eu sempre digo aqui, juros da dívida é o dinheiro que vai para os bilionários, milionários, muito ricos e ricos, só para eles. Só para eles. Só no primeiro quadrimestre, 286 bilhões. Vai dar no total do ano, gente, 286 no primeiro quadrimestre. Vai dar no total do ano, muito provavelmente, algo acima dos 700 bilhões. Acima dos 700. O presidente Lula estava lá espantado, porque 500 bilhões, né, de subsídio. Bom, o juro da dívida é muito mais do que isso. E o que você está dizendo é o seguinte, eles querem dizer o seguinte, não, isso aqui não vai entrar mais como sendo parte do dinheiro do Estado brasileiro. Nós vamos fazer o orçamento tirando isso. Aí os 25% da educação, né, vai reduzir demais. E essa é uma questão que me espanta, sabe, Fernanda? Tem um outro aspecto que está nas cogitações de Simone Tebet e Haddad, ela de maneira explícita e ele de maneira não tão explícita, que eles falam, não vamos desvincular a previdência do salário mínimo por enquanto, mas vamos desvincular já a previdência do BPC, a previdência do seguro-desemprego, o reajuste do BPC, que é o que é pago aos mais miseráveis desse país, as pessoas com deficiência mental, aos mais velhos que não têm renda nenhuma. Para eles não vai ter mais vinculação ao reajuste do salário mínimo, seguro-desemprego, auxílio-doença. É uma coisa assim, eu achava que essa crueldade estava restrita aos fascistas até agora, entendeu? Um tipo de crueldade dessa. É muito pesado, Mauro, é muito pesado. E é bem isso, né? Tipo, eu tô falando, eles estão ensaiando. Eles ensaiaram primeiro fazer aquele jabuti que desvinculou uma parte da receita nominal, foi num projeto que não tinha nada a ver, mas para mexer, consultaram o TCU sobre a aplicação do piso da saúde e da educação, vocês vão lembrar. Depois ventilaram a ideia da PEC. É muito impopular, né, Mauro? O PT fazer isso, nossa, nós enfrentamos o governo Temer, não conseguiram fazer. Nós enfrentamos o governo Bolsonaro, porque tinha PEC na Câmara nesse sentido, e nós seguramos, entendeu? Junto com o movimento de massa. O governo Lula fazer um ataque pesado, sabe? Então, eles estão tentando ver outras formas, e aí apareceram essas duas na mesa, que também, no caso da desvinculação da Receita da União, alerta, tem que passar pela Câmara dos Deputados. E aí, bom, pelo menos temos espaço para fazer a luta política, inclusive a luta política sobre a esquerda, porque se não tem essa pressão, infelizmente, coisas básicas como desvinculação da Receita da União, enfim, parece que sumiu do vocabulário. Eu digo isso que às vezes eu me sinto meio velha, tenho 40 anos e tenho nisso uns 26 anos de militância, então faz um tempinho já. Não quero aqui, Maringoni, né? Eu sei que tu tem muito mais, sei que o Mauro também tem muito mais, mas eu me lembro do tempo do Fernando Henrique, me lembro da nossa briga com a desvinculação da Receita da União, me lembro de tudo, fiz essas lutas, era guriazinha. Então tem coisas assim que eu digo, gente, mas será que... sabe, eu olho assim, será que eu tô assim... Tem gente da esquerda que está defendendo uma agenda liberal assim, dessa forma, entendeu? Com essa cara de pau. Enfim, então eu acho que é preciso começar agora. Já essa denúncia do BPC é perversa, é cruel, né? Tirar dos mais pobres, e isso sim pode levar o governo a ter a perder mesmo, né? A perder. Eu acho que a gente normalizar o discurso da austeridade é o pior crime que se pode cometer com o povo brasileiro. Mesmo o balanço sobre a eleição do Parlamento Europeu, de como se faz, né, para enfrentar a crise, as várias crises que estão combinadas, passa justamente por enfrentar essas agendas econômicas tidas como naturais e que é uma reprodução, né, da lógica do sistema. E, bom,
acho que essa luta precisa ser feita, nós estamos aí no combate, poucos nesse combate, na Câmara dos Deputados, mas a gente pode ser muitos nas ruas e precisamos fazer. Acho que não é simples para o Lula mexer no PEC da saúde e da educação, fazer uma PEC mexendo nos pisos. Se fizer, nossa, é um ataque que é muito brutal, mas a desvinculação da Receita da União, alerto, é gravíssimo. E é uma manobra para justamente tirar uma parte do orçamento para fazer aquilo que o Mauro falava, reservar para os banqueiros, para os especuladores, para os parasitas, e tirar nominalmente, porque tu vai tirar nominalmente, né? Se 300 milhões não impacta, os 25%, 12% não é mais sobre 1 trilhão, é sobre 700 milhões. Então, né, dá no mesmo. E a gente precisa fazer esse combate. Aliás, hoje já está corridíssimo, eu quero pedir desculpas para vocês, que eu já tenho que sair correndo. São 500 mil coisas na Câmara. Uma delas, muito importante, é uma audiência pública sobre a privatização dos presídios, que também está avançando com dinheiro do BNDES no governo Lula. Então, nós vamos fazer às 4h uma audiência na Comissão de Legislação Participativa. O bom é que vai ter muita gente, de agentes penais, movimentos sociais populares, no Rio Grande do Sul também. Tem o caso lá de Erechim, tem muita gente que está discutindo e criticando, e é importante para a gente tentar reverter. Que é parte, né, dessa agenda de austeridade, dessa concepção neoliberal de privatização. Se você me permite, Fernanda, queria devolver ainda para o Maringoni e depois falar de duas questões de Fernanda Melchiona, rapidinhas, bem rapidinhas. Duas eu vou ficar bem quieta, então. Maringoni. Fernanda, eu vou te fazer uma pergunta aqui que é complexa, mas queria ver se tem tempo de pelo menos um resumo. Como é que está a situação da recuperação do Rio Grande do Sul? Eu vi que voltou a chover. O que o governo federal planejou de fato? Qual é o plano, qual é o projeto? Como é que está a situação do Estado? Eu sei que isso dá um dia inteiro de fala, mas se você puder sintetizar. Eu acho que dá um dia inteiro mesmo, Maringoni, porque a situação é gravíssima, né? Uma coisa que saiu da imprensa agora e teve muita repercussão, a quantidade de dias que nós ficamos embaixo d'água, é muita gente impactada, vale lembrar, são mais de 90% dos municípios, cidades inteiras, só lembrando realmente o que acontece, os bairros populares com os entulhos, né, com posto de saúde não funcionando, muitas escolas ainda fechadas, porque foram muitas escolas impactadas. Então, imagine o conjunto de serviços públicos debilitados, muita gente na rua, muito abrigo ainda funcionando, pessoas em casa de parente, pessoas voltando, limpando as suas casas, mas sem os móveis. O governo começou a liberar o auxílio reconstrução de 5.100, que é importante, né? Nós saudamos essa questão do auxílio reconstrução de 5.100, mas ainda não chegou na totalidade, porque o cadastro é das prefeituras, porque tem toda aquela morosidade, e é uma política insuficiente. Suspendeu a dívida do Rio Grande do Sul por 3 anos, é um debate à parte, o que eu acho que é importante, mas não anistiou essas parcelas, vai virar um estoque lá impagável, que de novo vem com as agendas de austeridade, por isso a gente fez essa luta aqui na Câmara dos Deputados por essa anistia. E tem um tema assim, sendo muito sintética, tá? Terceiro tema, que tem que ver como é que o governo responde, é esse tema imediato da habitação, porque isso é imediato, Maringoni. Se tu pensar em uma questão de habitação, porque mais de, né, teve gente que teve a casa literalmente levada, é sempre bom, a casa, literalmente, não pode voltar para o mesmo lugar, porque segue chovendo, agora teve microexplosão, atingiu o Vale do Taquari, São Luís Gonzaga, agora, esse final de semana. Então, né, tem áreas que têm que ser reassentadas. E, ao mesmo tempo, isso é uma política que, entre aspas, demora, mas tem que ser o mais rápido possível, né? Que esse governo vai entregar. Essa é uma luta que nós estamos fazendo, além da anistia da dívida, a exigência e a reivindicação de que a entrega das moradias seja o mais rápido possível, que se aproveite os vazios urbanos, que se aproveite os esqueletos, que é mais fácil tu, inclusive, fazer a reforma rápido do que construir o Minha Casa Minha Vida e já ter uma política de reassentamento, enfim. Né? E óbvio que uma reconstrução dessas, ou entra o governo federal, é muito difícil para o governo estadual e para o governo municipal, independente das críticas que a gente tem a esses governos, porque boa parte das consequências da chuva foi a responsabilidade dos neoliberais que desmontaram o conjunto de serviços públicos e ignoraram os alertas climáticos. Por fim, tem um debate mais estrutural que nós vamos precisar fazer, que é o tema da reconstrução, como é que eu posso dizer, estruturalmente. Nessas horas entram os capitalistas de desastres. A Naomi Klein está alertando, tem vários intelectuais que alertam sobre o que aconteceu em várias partes do mundo quando aconteceram catástrofes como essa. Se as guerras é uma oportunidade para o capitalismo, que é assim, gente, de destruir forças produtivas para depois reconstruir. O capitalismo é perverso. Infelizmente, as catástrofes também. Então, vai entrar um debate, porque nessas horas, os neoliberais que adoram dizer que não precisa de recursos públicos,
reconhecem que precisa de recursos públicos e as medidas de austeridade são flexibilizadas, só que os recursos públicos entram e eles querem abocanhar os recursos públicos, que é o que nós estamos discutindo com a Fraport agora, com o aeroporto, que é o que se discute, por exemplo, com quem vai construir habitação. Então, esse tema de fundo também precisa ser feito. Eu tentei ser o mais rápida possível, Maringoni. Cada um desses temas dá 5 horas para a gente debater aqui. 2 ping-pongs de Fernanda. Primeiro, agora às 11 da manhã, ó, tem que sair. Não, o Conselho de Ética da Câmara vai se reunir. Um dos pontos na pauta é o processo contra você. Até onde eu estou sabendo, o relator do processo, que é o Júlio Arcoverde, deputado do PP, Partido Popular, é o partido do Lira, lá do Piauí, disse que não houve quebra de decoro e vai pedir o arquivamento. Tua expectativa é de que seja arquivado hoje? Acho que sim, Mauro. Seria um escândalo se desse em sequência, né? Seria... Porque é um escândalo, né? Enfim, é ridículo, é uma perseguição, censura mesmo que a extrema-direita quer impor. A minha expectativa é essa, vamos lá às 11 horas fazer essa luta. Por falar em censura, eles que reclamam de censura, está aqui seu post de ontem à noite. Atenção, os autores do PL do estupro foram ao STF para pedir que nós excluíssemos a imagem abaixo, que mostra quem são os autores do PL do estupro. Não é um contrassenso que os defensores da liberdade de expressão, como Nicolas, Carla Zambelli, etc., estejam recorrendo ao Supremo para tirar uma postagem do ar? É tragicômico até que isso esteja acontecendo agora. A turma que está pedindo para tirar é o Eduardo Bolsonaro, o Nicolas, está lá a Zanata, está esse o perigosíssimo, Paulo Bilinski, e mais Carla Zambelli, mais a deputada coronel, major, capitã Fernanda, que agrediu a Sâmia. Eles querem liberdade de expressão só para eles, né? É isso, eles querem liberdade de opressão para poder mentir, criar fake news, atacar os movimentos sociais populares e censura para os que criticam a agenda econômica e a agenda reacionária deles, por favor, né? Eu quero até alertar, por favor, não compartilhe, eles estão muito preocupados com esse post que dá o nome de cada um dos autores. Quem está ali são os autores do PL, Mauro. Foram 5 que entraram no Supremo contra mim. O Nicolas, a Zambelli, o Bilinski, quem mais mesmo? Acho que o Mário Frias, né? Enfim, foram 5 que entraram no Supremo contra mim, e aí eu achei um contrassenso tão irônico, né? Que fiz questão de fazer esse comentário nas redes sociais e alertar para as pessoas, né? Que eles estão muito preocupados, querem que a gente exclua esse post, vamos respeitar aí a extrema-direita, não vamos compartilhar o post. Obrigado, Fernanda. Beijo para você, gente. Tchau, Fernanda. Boa jornada, que vai ser longa. Tchau. Vai ser longa hoje. Tchau, tchau. Maringoni, eu de fato fico bastante impressionado, né? Eu olho para a Fernanda Melchiona, para a deputada Fernanda Melchiona, há 2 anos atrás, e olho para ela hoje, né? Assim como a deputada Carol D'Artora, assim como outros parlamentares, a evolução do ponto de vista da consistência discursiva, da capacidade de análise, é uma escola, né? Esse congresso pode ser uma escola, né? De formação de quadros, né? A Fernanda é um prodígio, né? Ela fala muito rápido, mas não é porque ela fala, ela pensa muito rápido, ela tem um raciocínio muito consolidado e que vai evoluindo. Ela se tornou aquilo que se fala, ela radicaliza, ou seja, ela vai mais fundo nas questões e, ao mesmo tempo, ela está muito mais política, muito mais hábil. Hoje ela é uma personalidade no Rio Grande do Sul, né? Ela era uma deputada, mas ela se tornou aquela figura, a deputada, né? E eu detesto usar a palavra influenciadora, mas ela é uma pessoa cuja opinião conta no país hoje. E ela é muito jovem, né? Pensando em nós dois aqui, de cabelos brancos. 40 anos, imagina. É um tufão. E ela foi vereadora em Porto Alegre já desde os 20 e poucos anos. Eu não digo que é uma revelação, porque no Rio Grande do Sul ela já tinha essa projeção, eu conhecia ela de lá. Mas é impressionante. É como a Sâmia. A Sâmia tem 30 anos, 32 anos. Está com 34 a Sâmia, a Érica Hilton, 31. Imagina. Quando a gente fala, não tem renovação. Tem renovação, assim, e uma geração muito, muito dinâmica, mas muito contundente, né? E esses são poucos, né? Quando você olha para o PT, eu não quero fazer comparação, mas já estou fazendo. O PT tem 68 deputados, Mauro. Cadê esses deputados a hora que Fernanda, que Érica Hilton, que Sâmia estão sendo agredidas? Onde é que estava o PT na agressão da Erundina?
Foi o Ivan que esteve lá, foi das outras mulheres do PSOL, mas é impressionante também essa ascensão das mulheres ao proscênio, né? A primeira cena, a frente do palco da luta política, coisa que, se você olhar a Constituinte, aquela mesa com Ulisses, quando ele levanta a Constituição, eu acho que tinha a Cristina Tavares, que era de Pernambuco, e só. Só a Cristina Tavares, isso. Do PSB de Pernambuco, Do PSB, era isso, né? Tinha Moema Santiago do Ceará, mas ela não estava nessa foto, eu acho. Benedita, a Benedita acho que também não estava. Benedita não era constituinte, eu acho que... Bom, tudo bem. Mas pode ser que esteja, mas eu estou dizendo, a proporção de mulheres hoje que está na frente, tanto é que esse movimento de massas foram as mulheres que fizeram, sem pedir licença, sem pedir nada, tal. Agora, uma coisa impressionante é você já começa a ver robôs nas redes atacando, parece assim, aparentemente pela esquerda, dizendo o seguinte: quem é que está financiando isso? Como é que se prepara uma marcha da tarde para a noite, insinuando que há alguma conspiração, e o PT fala muito isso, como de 2013? Isso é uma minoria, não deve nem ser do PT, mas eu estou dizendo, começa um ataque sórdido a essa massa, aparentemente de esquerda, porque a direita vai atacar mesmo, a gente sabe. E isso eu não sei você, mas a semana passada, em relação a essa, eu comecei a semana mais leve depois dessas manifestações. Não, impressionante. Mudou o cenário. Elas mudaram o cenário. E aí me chama a atenção, por que é que o presidente Lula não menciona isso na entrevista? Por que é que o Padilha não menciona essa mobilização? Por que há um silêncio total, mesmo da Gleisi em relação às manifestações das mulheres? Eu soube, na marcha em São Paulo não tinha uma bandeira do PT. Nenhuma bandeira do PT. Depois vão dizer, olha aí, 2013. Pô, mas não vai para a rua. É isso. Não vai para a rua. Isso. Não, mesmo o PT, se você olhar o comportamento do governo nesse embate da questão do estupro, que foi aquela fala inesquecível do José Guimarães, dizendo que o governo não tem nada a ver com isso é uma questão individual, mas desde o início, no começo das semanas, segunda-feira, eu acho, até a manifestação do presidente Lula na sexta, o governo ficou mudo. A Janja se manifesta na quinta e o Lula, acho que foi 4 dias depois, eu não lembro exatamente os dias da semana, o que mostra o seguinte: a manifestação de rua pautou o governo. E o presidente Lula não mencionar é muito estranho, porque ele foi empurrado pelas mulheres nas ruas. Ele só teve... E uma manifestação ruim, né? Que é essa história de falar, eu sou contra o aborto. O que quer dizer isso? Quer dizer, se eu ficar grávida, eu sou contra o aborto? Eu sou a favor do direito ao aborto. O ato do aborto em si é outra coisa, é uma decisão individual. Aí sim é individual. Mas a possibilidade, o direito é uma questão pública. Sim. O José Guimarães não tem ideia dessa questão. A decisão individual e o direito público, o direito das pessoas. Às vezes eu acho que o governo... Eu vou falar uma coisa arrogante, Mauro, mas assim, ou eles usam a ignorância alheia para tentar confundir a opinião pública, ou eles são ignorantes mesmo. O que o José Guimarães falou é uma impropriedade lógica. Isso não é uma questão individual, é uma questão de direito, não é nem de saúde pública, é de direito público. Sim. É outra coisa, outra esfera. Claro, também é de saúde pública, é de classe, é cultural, é de costume, não sei o quê, mas principalmente é um direito humano que tem que ser garantido. Claro. Não, e aí tem coisas esquisitas, Marigoni. Ontem eu mostrei aqui. O líder do PT na Câmara, Odair Cunha, foi autor, em 2007, quando era deputado federal, de uma proposta de um projeto de um estatuto do nascituro. Ele, a rigor, tem a mesma posição do Sóstenes Cavalcante. Eu vou ler para vocês, e o que era essa proposta dele em 2007? Criminalização completa das mulheres que fazem aborto em nome da defesa do nascituro, da defesa do feto. Eu vou ler aqui o trecho final da justificativa dele. A pena para o aborto será cadeia de verdade. Parece até um sonho diante da impunidade reinante neste país para quem mata criancinha. Gente,
Você é o líder do PT na Câmara dos Deputados. Inacreditável. Isso valia um artigo seu, viu? Você devia fazer isso, porque essa questão precisa ser consolidada, precisa ficar. Mauro, eu não sei quanto tempo a gente tem. Eu queria. Se está já no fim ou não? Não, você pode ficar mais 10 minutos? Sim, não é o meu tempo, é o seu tempo. Não, temos tempo. Temos tempo. Eu queria tratar de 3 assuntos com você. Qual que você queria trazer? Vamos ver se é um deles. Era voltar à entrevista do presidente Lula, nessa questão da pauta aborto, mas quando ele fala da educação. Mas antes disso, o ataque dele, do presidente Lula, ao Tarcísio, é um ataque superficial. O que ele ataca o Tarcísio? Chama de troglodita. Eu posso chamar você feio, você é bobo, você é troglodita. Isso não quer dizer nada, isso é uma questão moral. Ele não ataca o Tarcísio no que o Tarcísio tem de projeto, que são a privatização da Sabesp, ele não cita isso, a militarização das escolas cívico-militares, e a privatização das escolas. Isso passa em brancas nuvens. O problema é uma festa com o Tarcísio. O Tarcísio em si é malvado. Aí fica uma coisa de fofoca. Ele não é da minha turma, então eu sou contra ele. Você é da minha turma, eu sou seu amigo. Isso é uma coisa. A outra é como o presidente trata a educação, e aí eu ia falar das greves nas universidades. Mas de início é isso que eu quero. De início. De final é isso. É isso aí. Vamos falar das greves, então? E depois eu quero falar de 2 eleições com você. Vamos falar das greves. Tá. Ontem você é professor na Universidade Federal do ABC, de Relações Internacionais. Tem alguém perguntando aqui, a Liege. Maringoni, seu WhatsApp está desativado? Enviei uma mensagem, mas você não viu. A Liege Campos. Eu vou ver, Liege. Desculpe, mas eu talvez não tenha visto. Ontem teve assembleia na Universidade Federal do ABC. Como é que foi a assembleia? E me parece que ela expressa uma tendência que eu estou acompanhando aí nas universidades. E os institutos federais está sendo uma dinâmica um pouco diferente, mas parece também ser uma dinâmica dos institutos federais. Bom, Mauro, é o seguinte, a greve é nacional. Ela é uma greve organizada pela entidade nacional, a Associação Nacional dos Docentes do Ensino Superior, o ANDES, e ela é articulada pelas 69 instituições federais de ensino superior. 62 entraram em greve. Então, é uma greve com muito peso, muito peso na base, muita legitimidade. Agora, ela foi derrotada. O governo endureceu o jogo e o governo, para endurecer o jogo, o Ministério da Gestão da Esther Dweck e o Ministério da Educação não tiveram peito suficiente para bancar o arroxo, não só nos salários dos professores, que estão há 4 anos sem reajuste, tiveram um pequeno reajuste ano passado, reajuste, não aumento, mas, em especial, o rombo no orçamento das universidades, que é de 2,5 bilhões. Eles não seguraram a onda do movimento, e aí o governo teve que se expor. Quem é que veio falar que não tem reajuste, não tem aumento, tem suplementação? O presidente Lula. Se tornou uma questão muito maior. Esse negócio de minimizar a greve não dá. Ele fez aquele ato lá com os reitores que saíram, a maior parte deles, pelo que eu pude apurar, muito descontentes, porque foram usados como figurantes para o governo falar de uma verba que já estava destinada desde o final do ano passado e vai dizer que não tem reajuste. Olha, você arrochar salário de professor é péssimo. Péssimo. Agora, pior ainda, é você, em cima de uma demanda de 2,5 bilhões, o orçamento das federais esse ano deve estar dando 8,5. Para todas funcionarem, precisa de mais 8,5. O que dá isso mais ou menos 300 milhões para cada uma, se a gente fizer uma conta simples, uma média simples. O governo está dando 250 milhões. Não cobre as necessidades de pagamento de conta de luz, de funcionamento de laboratório, de limpeza, tal, de uma universidade. Aliás, o Roberto Lehrer, ex-reitor da FRJ, disse o seguinte: esse dinheiro não resolve o problema da FRJ. Então, é um escândalo. Mais escandaloso é quando o presidente, no final da sua entrevista ontem, pega lá 1 minuto para ficar falando que ninguém fez tanta universidade como ele, que o ensino, que a educação, e ainda se compara com o Brizola. Quer dizer, o presidente Lula, nos 2 outros mandatos, no segundo mandato, teve um papel na pesquisa, no investimento à educação, muito bom. Agora não, é o oposto. O que vale é o arcabouço. A greve foi derrotada
e está sendo votado nacionalmente a saída da greve. É algo delicado, sair, readequar calendários, readequar, enfim, procedimentos com os alunos, com reitorias, com técnicos administrativos. Mas isso está acontecendo essa semana, voltamos semana que vem, mas a ideia é a seguinte: saímos derrotados, mas de cabeça erguida. Isso não é uma questão moral, né? Assim, como eu lembro do Coutinho, na Copa de 78, quando o Brasil é eliminado na Copa da Argentina, ele fala: somos campeões morais. Não é isso. Significa dizer, fomos derrotados, vamos reorganizar os professores porque temos batalhas adiante. E a principal delas é essa desvinculação dos pisos de educação e da saúde, que vai ser uma batalha muito dura. Semana que vem, na outra, os professores estão voltando às aulas, mas não à normalidade, né? Isso precisa ficar muito claro. Não é normal o funcionamento que as instituições de ensino superior estão tendo agora. Só uma linha fina. Os salários são tão baixos que o Fernando Haddad era professor da USP. A USP não é federal, é estadual, mas os salários mais ou menos se equivalem. Quando ele saiu da prefeitura, ele sai da USP, pede licença e vai para o INSPER, aquela escola de economia para negócios. Por quê? Porque ele falava: o salário da USP é muito baixo, eu preciso ir para um lugar que consiga financiar a minha vida. Ele sabe que esse salário é baixo. Ele sabe que não dá para viver com esse salário. E é ele que opera o arroxo. Sim. Ironias da vida. Ironias. É isso aí. Então, essa é a situação da greve. Nos institutos federais, a situação é semelhante. Os institutos federais estão num processo de decisão em cada um dos institutos, mas a tendência é de fim da greve, mas eles pretendem encerrar a greve nacionalmente, né? No caso das universidades, tem algumas universidades que já estão encerrando a greve, já estão retomando a aula amanhã, segunda, terça. No caso dos institutos federais, eles vão esperar uma decisão nacional, mas a tendência é a mesma, de fim, de encerramento da greve dos técnicos administrativos. Marigoni, eleição. 2 pesquisas. Uma acabou de sair, pesquisa da Quest, Atlas CNN. Ela tem tido um comportamento um pouco diferente das demais pesquisas, não muito, mas um pouco diferente, que é o peso específico do Pablo Marçal, que tem aparecido com um peso bem maior na dela do que na Quest e no Datafolha. Então, acabou de sair uma pesquisa, foi feita entre 10 e 11 de junho, boa para o Boulos. Boulos 35,7, queda de 1,5 em relação ao anterior, Nunes subindo, 23,4, mais 3 pontos praticamente. Marçal, 12,6, mais 2,2, é o grande fenômeno nesse momento. A Tabata cresceu um pouquinho também na margem, 10,7, quase 11. Kim, do União Brasil, 6,9, caiu 1. O Pablo Marçal causando prejuízo para o Kim, evidentemente. Datena, muito mal, hein? Datena, 5,8, não chega nem a 6%. E a Marina Helena, do Novo, também deu uma despencada, né? Para quem tinha 3,5, caiu 1,5, está apenas com 2 pontos percentuais. Como é que você vê esse cenário em São Paulo? Olha, Mauro, eu estou vendo o que você está vendo, né? Eu não sei os meandros da pesquisa, bairros, idade e tal, então vamos fixar nessa tabuleta, aí, nessa escala. Bom, a Atlas é o instituto que tem tido maiores índices de acerto por fazer na internet, é mais impessoal e tal. Ele mais ou menos repete, com alguma variação, como você falou, a pesquisa anterior de, acho que 3 semanas atrás, né? A vantagem do Boulos é enorme, tomara que se confirme, que se consolide. O Nunes está se provando um mau candidato, porque com a máquina da prefeitura, com a máquina bolsonarista toda, ele não chega, ele tem 1/3 a menos que o Boulos. O Boulos tem 1/3 a mais que eles. Qual é o problema? Surpreende o Pablo Marçal, surpreende a Tabata, está atrás do Pablo Marçal, e o mais surpreendente é o Datena, que entrou como quem vai mudar o jogo e não mudou. Agora, o que é positivo? A direita e a extrema-direita, que cada vez mais atuam juntos, se dividiu em 4 candidaturas. Nunes, Marçal... Não, em 5, né? Nunes, Marçal, Kim, Datena e Marina Helena. Centro-esquerda só tem aí Boulos e Tabata, que eu não sei se vão se unir no segundo turno por causa de um erro lá atrás cometido pela campanha do Boulos, que é outra história. O problema todo é o seguinte: tudo indica que em outubro vão estar no segundo turno Boulos e Nunes.
O problema é que se você soma os votos da extrema-direita, numa conta aritmética de padaria, os 23,4 do Nunes, os 12,6 do Pablo Marçal, os quase 7 do Kim, os 5,8 do Datena e os 2% da Marina Helena, dá 45%, eu fiz aqui de cabeça, 45%, 46%. Então, a possibilidade da direita levar no segundo turno é muito grande. Só não vai acontecer se houver uma junção, aí, uma soma do Boulos com a Tabata. Claro que isso é conta de padaria, o Boulos pode disparar na frente, a pesquisa é muito móvel e tal, mas é muito positiva essa pesquisa para o Boulos e nos dá muita esperança da questão em São Paulo, né? É fundamental, né? O cenário no Brasil é um com Boulos vencendo, é outro com Ricardo Nunes vencendo, né? Não é um cenário só em São Paulo, não, né? Mas no Brasil. Eu acho que aqui São Paulo vai acabar se tornando aqui mais ou menos o que foi o cenário de 88. É só nessa questão, guardar todas as proporções, não quero entrar na história, tal. Que é o seguinte, quando a Luiza Erundina vence em São Paulo, teve eleições só nas capitais. Foi Luiza Erundina em São Paulo, foi o Olívio Dutra no Sul, eu não me lembro a terceira qual foi, se foi em Vitória, o que foi. Mas é o seguinte, a prefeitura de São Paulo se tornou um exemplo para o Brasil inteiro. A partir dali, o Brasil, o PT cresceu muito. Eu lembro que, na época, se falava que São Paulo era a nossa aldeia gaulesa. Para quem é mais novo e não se lembra, a aldeia gaulesa é da história em quadrinhos do Asterix. O Asterix é um personagem francês, acho que as pessoas conhecem, que tem um filme e tal, o Asterix e o Obelix, e os romanos tinham tomado toda a Europa, toda a França, eles estavam ali no sul da França, no lugar que é o sul da França, e a última aldeia que tinha sobrado resistente, que derrotava os romanos, era a aldeia do Asterix, porque eles tinham uma poção mágica, tal. Pode ser que São Paulo se torne uma espécie de aldeia gaulesa no sentido, exemplo de políticas públicas, exemplo de administração e exemplo de administração progressista e de esquerda, voltada para os interesses populares, né? Cenário para o segundo turno da pesquisa Atlas, muito tentativa, sempre tem que tomar cuidado com o segundo turno, porque o jogo, se no primeiro turno já tem alguma margem de segurança, o segundo, então, porque não sabe como é que vão ser as alianças e tudo, mas, de qualquer maneira, a gente tem um cenário aí no segundo turno mais equilibrado. Boulos versus Nunes, Boulos 46, Nunes 44. De qualquer maneira, difere de outras pesquisas nas quais Nunes estava com uma frente relativamente grande em relação ao Boulos. Nessa aqui está um empate estatístico ali. Boulos versus Marçal, 48 Boulos, 38, 10 pontos de frente em relação ao Marçal. Nunes versus Tabata. Nunes 42, Tabata 37, uma distância menor do que eu esperava. Boulos versus Datena, 44 a 27, uma margem larga em relação ao Datena. Nunes versus Datena, 43 a 30. Boulos versus Tabata, 40 a 34. Bom, Tabata vai bem. Não, pera. Desculpa, estou falando mal bobagem aqui. Nunes versus Datena. O preto ali é voto branco nulo. Nunes versus Datena. Nunes 43 e Datena 23. Desculpa. Boulos versus Tabata. 40 para o Boulos, 25 para Tabata. Tabata versus Datena. Tabata 38, Datena 22. É isso aí. Mais ou menos isso. Datena não chega até o primeiro turno, não, de novo. Agora, é isso, quer dizer, essa segundo turno é pura ficção, mas é uma ficção que deve ser levada em conta. Vai depender muito dessas alianças do Boulos e depende de outra pesquisa, que é a que o UOL publica, que publicou ontem, que é a do Lula, né? O Lula está mantendo a aprovação e ele está jogando tudo aqui em São Paulo, tanto que o Boulos coloca uma identidade enorme com o Lula, até fisicamente, né? Eles colocam os dois juntos, botam os dois juntos e tal, e vai depender muito da aceitação do governo federal. É possivelmente que a direita deva fazer uma campanha baixa e rasteira aqui, como sempre faz, né? E agora que foram liberadas as fake news, né, pelo veto lá, derrubada do veto, manutenção do veto do Bolsonaro na medida provisória. Enfim, o jogo está aberto, mas em São Paulo a gente ser muito otimista, muito otimista. A pesquisa da Datafolha boa para o governo ontem, né? Essa, boa para o governo, sim, claro. É isso que eu estou falando. Se continuar assim, o cenário para o Boulos vai melhorar. Bom, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, pelo jeito, vai ser um passeio do Eduardo Paes, né? 51% aqui já é Quest.
51% Eduardo Paes, o Ramagem, Bolsonaro com muita dificuldade lá no Rio de Janeiro, o candidato dele, o Ramagem, apenas 11%, Tarcísio Mota, do PSOL, 8%, Rodrigo Amorim, também candidato fascista do União Brasil, 4%, Marcelo Queiroz, do PP, 2%. Cenário no Rio, tranquilo, né, para o Eduardo Paes. Agora, Mauro, uma coisa que se ressalta em São Paulo e Rio, os dois estados mais importantes, sem demérito dos outros, claro, é que o PT não tem candidato, nem nenhum dos dois. Isso é uma questão dura. A segunda é essa questão, esse favoritismo do Eduardo Paes, o PT vai se somar ao Paes. Conversei com o Genuíno, você também conversou, várias figuras do PT mais à esquerda se colocam o seguinte, não, o PT deveria se somar ao Tarcísio, porque mesmo perdendo, eu preciso deixar uma marca de esquerda. Quando o PT faz isso, ele acentua essa irrelevância dele no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo, não. Com todos os problemas, ele está na chapa do Boulos, né? Ele está marcando uma posição mais à esquerda. Agora, de todo modo, é isso. Quer dizer, houve uma renovação forte nas lideranças de esquerda do Brasil. Essa questão do Tarcísio, o Tarcísio está bem colocado, é um ótimo candidato, não tem chance porque não tem máquina também. E porque o pai já foi prefeito 2 vezes. Né? Então, mas é um quadro de renovação. Agora, eu digo, é para a gente ser otimista, eu não sou pessimista, não. Agora, uma coisa do Rio de Janeiro importante é a deterioração do ambiente político e das relações políticas, né? O Eduardo Paes, você falou, o PT está tentando emplacar o André Siciliano, que inclusive saiu do governo Lula, se desincompatibilizou para poder entrar como vice. Olha o cenário lá. O cenário no Rio é um cenário em que o Chiquinho Brazão era, até fevereiro, secretário de ação comunitária do governo Eduardo Paes. Naquela época, todo mundo já sabia que ele era o mandante, né? Todo mundo já sabia que era o clã Brazão ali. Estava na boca de todo mundo. Evidentemente que o Eduardo Paes sabia, veio com uma conversa fiada, aquele que tinha demitido o Chiquinho Brazão, mentira, o Chiquinho Brazão é que pediu demissão, tinha sido nomeado em outubro, ele disse que nomeou o Chiquinho Brazão, e olha só, Maringoni, era a raposa cuidando do galinheiro, né? Ele estava lá como secretário de ação comunitária, então o cara das milícias cuidando da periferia, das relações políticas da periferia da cidade do Rio de Janeiro. Quem é que colocou o Chiquinho, segundo Eduardo Paes, no governo? O André Siciliano. Foi por indicação do André Siciliano, que tem uma história longa de relações com o clã Brazão. O André Siciliano antes ainda não era presidente da Assembleia do Rio, mas foi ele o relator da candidatura do irmão do Chiquinho, do Domingos Brazão, para o Tribunal de Contas do Estado e fez um laudo profundamente elogioso ao Chiquinho Brazão, cujo clã já era conhecido na época, né? Já tinham sido objeto da CPI das milícias comandada pelo Marcelo Freixo. Então, você tem um clima de deterioração ali, está fedendo a política no Rio. Agora, Mauro, 2 observações rápidas sobre o Rio. Primeira, o Eduardo Paes é um artista, né? Ele tem um efeito teflon que nada gruda nele. O Eduardo Paes era unha e carne com o Sérgio Cabral. O Sérgio Cabral foi em cana, aquela coisa escandalosa. O Eduardo Paes saiu liso. Aliás, todo o esquema do Cabral, pezão e tal, foi em cana e acabou. O segundo é a deterioração da bancada do PT. Eu estava vendo agora, na morte da Conceição Tavares, ela foi deputada de 94 a 98, ela foi a segunda mais votada do PT. Era uma bancada que tinha Milton Temer, Vladimir Palmeira, Jorge Bittar, ou seja, era uma bancada de primeiríssima linha. Agora a bancada do PT é a Quaquá, eu não sei se a Benedita é melhor que os outros, mas assim, André Siciliano não é da bancada, mas é uma figura proeminente no PT, mostra uma queda de qualidade, além da queda do número de votos, né? E foi ultrapassado pelo PSOL, que é um partido que tem mais representação parlamentar hoje na Câmara de Vereadores, na Assembleia Estadual, do que o PT. Eu te digo, a situação nossa é muito difícil, mas há movimentações dentro da esquerda muito significativas. Uhum. Não quer dizer que resolva problemas, mas eu estou dizendo, não é uma... está recuando. Não está recuando, está mudando, porque as relações sociais estão mudando, né? Ali, essa dupla André Siciliano e Quaquá,
É o que eu sempre digo aqui, o pessoal fica irritado comigo, sabe, Maringoni? Mas não tem problema. O pessoal fica irritado comigo. Mas é assim, eles foram responsáveis por um grande conto do vigário da eleição. Né? Venderam... O Lula caiu no conto do vigário do Rio de Janeiro por conta dessa dupla. Porque eles venderam para o Lula que o Vaguinho, que é prefeito de Belford Roxo, que tinha apoiado o Bolsonaro no primeiro turno, que apoiando o Lula no segundo turno, ia virar o negócio em Belford Roxo e na Baixada Fluminense. Bolsonaro ganhou com uma vantagem ainda maior no segundo turno lá em Belford Roxo. E só que, mesmo ele caindo nesse conto do vigário, a coisa com o Vaguinho continuou. Primeiro, o Vaguinho e a Daniela do Vaguinho, que só virou Daniela Carneiro porque ficava mal, né, ser uma ministra do governo Lula que se apresenta como propriedade do marido, ela virou Daniela Carneiro, mas saiu do governo e voltou a ser deputada Daniela do Vaguinho. Eles venderam, a coisa continuou, ela virou ministra do Lula, o governo Vaguinho em Belford Roxo é um governo de íntimas ligações com as milícias, e o Vaguinho tem uma mangada dele na Câmara dos Deputados, que são 6 parlamentares, na bancada estava exatamente o Chiquinho Brazão, a Dani Nunes, a Dani Cunha, que é a filha do Eduardo Cunha, aí tem outros nomes lá, tem o Juninho do Pneu, tem outras figuras desse nível. Essa é a bancada do Vaguinho na Câmara, que é unha e carne com o André Siciliano, que agora o PT quer colocar de vice do Eduardo Cunha, que tem foto, até o negócio do Rio de Janeiro. Não, aquilo... Impressionante. O Rio Capital, cidade maravilhosa, é só um retrato na parede, né, Mauro? Porque a deterioração das relações sociais, isso é muito o seguinte, é um estado, quer dizer, é a falência do mundo do trabalho, né? O Rio de Janeiro é um estado em que os trabalhadores têm peso, mas o lumpesinato, ou seja, pessoas que não conseguem um emprego formal, é muito grande. Então, isso se expressa no movimento sindical, numa crise do movimento sindical e numa crise da sociedade organizada no Rio de Janeiro. Não digo que São Paulo seja diferente. Se você ler, você deve ter lido o livro do Bruno Paes Manso, A Fé e o Fuzil, ele tem um último capítulo que fala de São Paulo. O livro é muito centrado no Rio de Janeiro, mas como é que as relações milícias, igrejas e sociedade em São Paulo e mundo político institucional estão criando uma deterioração muito forte aqui no estado mais adiantado, mais industrializado, da federação. São Paulo vai num caminho que não é exatamente o mesmo, mas tem semelhanças grandes com o Rio de Janeiro. Terrível. Bom, Gilberto Maringoni, jornalista, professor de Relações Internacionais, foi bem legal e ainda com esse prêmio para nós, né, de ter a Fernanda Melchiona aqui. Foi realmente... que coisa, rapaz, que excelente. Uma joia. E vai nascer uma virginiana, me parece aí. Dandara. Eu soube outro dia, a Rosa Freire de Aguiar, a viúva do Celso Furtado, me falou, esse negócio de virgem, de signo e tal, não quer dizer muito, porque a Conceição Tavares nasceu exatamente no mesmo dia e ano do Sarney. E não tem nada a ver um com o outro, né? Se fosse esse negócio de astros, se fosse contar... Ela falou para a Conceição, como é que 2 personalidades opostas podem nascer no mesmo dia? A Conceição falou, eu nasci no hemisfério norte. O céu é outro lá. O céu é outro lá. Você é de que signo, Maringoni? Hã? Que signo seu? Eu sou virginiano, do primeiro dia do Virgem. Você é o quê? Você... Sagitário. Eu não entendo nada disso, mano. Total Sagitário, aventureiro.